já falei isso 2 vezes. Então, portanto, sendo essa a ideia de crítica ontológica, é claro que o Marx só pode fazer uma crítica ontológica. Ele não está fazendo uma crítica interna à ciência econômica. Ele não faz uma crítica à ciência econômica interna. Ele procura figurar o mundo de uma maneira radicalmente distinta. Certo? Então, por que a crítica ontológica é fundamental e, sobretudo, no caso das ciências sociais? Se eu tenho uma teoria que é condicionada, uma teoria social, que é uma teoria reclamada, gerada por determinadas relações sociais, porque você não pode ter determinadas relações sociais que reclamam uma teoria científica, no caso social, teoria essa que seja completamente discrepante das relações, porque simplesmente as práticas não funcionariam. Então, evidentemente, uma sociedade complexa como a nossa, ela reclama, ela gera e necessita de uma ontologia e de teorias fundadas numa ontologia que informam a prática reprodutiva dos sujeitos. Isso não tem nada de conspiratório, isso é ontologicamente necessário. Faz parte, né, do ser social, não só o seu mobiliário, mas o seu mobiliário cognitivo, por assim dizer. Mobiliário material e mobiliário cognitivo. Sendo uma teoria social fundada, quer dizer, tendo por pressuposto essa ontologia do existente, toda prática emancipatória requer, por necessidade, uma outra ontologia que incorpore, que possibilite, que faculte, que permita práticas que sejam práticas que transcendam a mera reprodução do existente. Então, o que o Marx faz é só isso. Ele não toma as ciências sociais, e no caso a economia política, como interlocutores críticos para montar uma outra ciência social melhor, mais informada, que então vai ser implantada nos departamentos de sociologia, de economia, etc., formar especialistas, e esses especialistas, portanto, de posse de uma teoria melhor, organizariam a sociedade de maneira igualitária, para os demais mortais. Ele não faz isso. O que o Marx, o que a teoria do Marx na verdade, no meu modo de ver, quanto tempo eu tenho? Eu tenho que falar mal do trabalho, senão não dá tempo. Então, o que o Marx, eu quero dizer que o Marx faz uma crítica ontológica, crítica mesmo é crítica ontológica, é o que ele faz, e quero dizer que a crítica ontológica dele é crítica ao trabalho. Isso que eu quero fechar aqui. Agora eu perdi, não sei onde eu estava, mas, enfim, me ajuda aí, Matheus. Ele não fez uma teoria com os especialistas, as universidades? Não, isso, pois não, isso, obrigado, você foi um amor. Então, o que eu coloco no meu artigo é mais ou menos o seguinte: a humanidade não tem CPF nem endereço. A humanidade ela é composta por todos nós. Não é? As objetivações intelectivas da humanidade, elas são objetivações não dessa coisa que não tem CPF, nem endereço, nem ID, se for americano, nem... Enfim, essas objetivações são objetivações de pessoas. Então, eu diria que o Marx, o Capital e a obra dele, o Grundrisse é a abertura disso, é a primeira formulação ainda desorganizada, mas com vários desenvolvimentos notáveis, absolutamente geniais. É primeiro formato dessa nova ontologia que representa só o quê? A humanidade se refletindo fora do seu cotidiano, se distanciando do seu imediato e pensando de fora sobre a sua história. Então, o Marx é a humanidade se auto-refletindo e, nessa reflexão, sendo capaz de imaginar que esta não é a única forma de sociedade. A humanidade passa a entender, a partir desse autor e de outros autores, não só a sua plasticidade provada no passado, mas essa plasticidade provada no passado das várias formas sociais é uma plasticidade que pode se estender para o futuro.
Então, esse distanciamento que a humanidade consegue para si com esse autor e com outros autores, né, que tem a ver com uma crítica ontológica, que pode vir a fazer aquela divisão que o Marx menciona de pré-história e de história. Né? Quer dizer, nós não temos que ter a mesma relação sempre com a nossa história. A nossa relação com a nossa história tem também uma historicidade. Né? A história não tem que ser para a gente sempre alguma coisa que acontece sem a mínima participação, como se fosse uma fatalidade. Então, a nossa relação com a nossa historicidade pode se modificar, e eu acho que é isso que ele chama de mudança da pré-história para a história. Quanto tempo eu tenho para falar um trabalho? 12 minutos. Então, é importante falar sobre isso, né? No meu modo de ver, hoje em dia, sobretudo, né? Porque, primeiro, dado o desenvolvimento brutal, monstruoso, avassalador, vertiginoso, estonteante, da produtividade do trabalho social, o trabalho mesmo, por definição, e eu tenho um pedaço do Marx que eu não vou achar aqui, é uma tautologia você dizer que o desenvolvimento das forças produtivas acaba prescindindo do trabalho. O trabalho se torna cada vez menos relevante, importante, trabalho vivo, trabalho imediato, enfim. Isso é relevante, porque a humanidade se torna dispensável, crescentemente dispensável, por efeito de sua própria prática. Não é? Então é importante eu acho que é importante você discutir isso hoje em dia. Então eu queria utilizar um autor chamado Moishe Postone, que teve aqui em Florianópolis, espantosamente, Florianópolis, que nem Niterói, é meio paranormal, né? Parece. E, enfim, ele está tentando dizer o seguinte: Marx não faz uma crítica a partir do trabalho, não faz uma crítica à sociedade capitalista a partir do trabalho. Ele não é o idólatra do trabalho, nem o idólatra do trabalhador. Ele faz uma crítica do trabalho no capitalismo, diferente. Então, eu vou pegar um pedaço aqui dos Grundrisse. Na verdade, não é um pedaço dos Grundrisse, é um pedaço de um texto primitivo, mas que também tem os Grundrisse, e quero mostrar como é que ele, diferentemente dele, eu quero mostrar como é que o Marx, porque ele tem razão e como é que a gente pode pensar essa ideia do Marx. A frase é muito simples, é quase banal e é absolutamente genial, que é a seguinte: a troca é mediação de extremos pressupostos. Né? Bom, se a troca antes disso, tem essa parte, que essa foi o Bruno. Antes disso, tem uma questão metodológica que eu queria mencionar aqui. Nesse texto, que é um urtext da contribuição à crítica, ele diz assim: as relações econômicas dos indivíduos, que são os agentes da troca, devem ser apreendidas aqui simplesmente tal como se apresentam no processo de troca até então exposto, sem referência a relações de produção mais desenvolvidas. As determinações formais econômicas constituem precisamente a determinabilidade na qual entram em relação uns com os outros, se enfrentam. Ou seja, eu estou partindo, em outro momento, como eu vou achar, eu estou partindo da sociedade capitalista desenvolvida, troca generalizada, e vou tratar dessa sociedade tal como ela se apresenta. Acho que tem parecido um pouco com o que você estava falando, e vou investigar quais são as condições que estão por detrás disso que eu estou examinando, usando as categorias tal como elas se apresentam. Não posso enfiar aqui coisas que estão lá adiante, em relações mais desenvolvidas. Então ele começa assim. E aí é nesse contexto que ele fala essa frase absolutamente simples e trivial e absolutamente genial, que é muito irritante, né? Eu acho assim. A troca é mediação de extremos pressupostos. Se eu estou estou partindo da troca generalizada, e a troca é mediação de extremos pressupostos, esses extremos pressupostos, ou seja, indivíduos privados,
proprietários privados que já compõem uma divisão complexa, divisão social do trabalho já complexa, porque cada um produz uma coisa diferente, por isso você tem a troca, etc. Isso que eu estou assistindo, estou desdobrando só a frase. Claro que não pode estar na origem da história, evidentemente, certo? Porque senão eu teria que pressupor que na origem da história os sujeitos humanos caíram de paraquedas, não, porque não podia ter paraquedas na origem da história, caíram de alguma maneira, cada qual com suas dotações, já articulados previamente por algum tipo de ser supremo, cada qual com produzindo o seu produto e, portanto, e aí esbarram e se esbarram em troca. É claro que não pode ser assim. Então, se a troca é mediação de extremos pressupostos, na origem, você não tem pessoas privadas que articulam seus trabalhos por meio da troca. Você não tem pessoas, você não tem uma sociedade armada pelo trabalho. Você tem infinitas formas de formações socioeconômicas nas quais o trabalho, ou seja, trabalho no sentido de produção, reprodução material das condições da vida, eu estava prestando muita atenção, fiquei meio estranho, nas quais a produção e reprodução das condições materiais da vida não se dá pela articulação das pessoas como trabalhadores. As pessoas, quer dizer, essas são as mais variadas, infinitas não que é muito, não é? Infinito é muito. Muitas, múltiplas formas de sociabilidade, nas quais essa produção material é realizada de diferentes maneiras, né? Com casto, com escravidão, enfim, não importa. Pelo fato são relações sociais explícitas, abertas, claras entre os sujeitos que ao mesmo tempo os converte. Quer dizer, dadas essas relações, eles em outras coisas trabalham, produzem as suas condições, produzem e reproduzem as suas condições materiais de existência. Não sei se estou me fazendo entender. Não é porque eu trabalho que eu pertenço a essas várias formas de sociabilidade. Porque eu pertenço a essas várias formas de sociabilidade, entre outras coisas, eu trabalho. O exemplo que eu dou, sempre, que é tipo engraçado, é do Chucarmani, essa etnia nacional.